provavelmente podemos falar que há uma liderança lusófona. Nós não sabemos muito sobre o que é uma liderança eficaz no mundo da lusofonia. Mas já vamos sabendo algumas coisas, não é? E não sabemos porquê. Não sabemos, em parte, porque os modelos que se têm investigado são modelos que entraram numa lógica internacional de investigação para a qual ainda não se tem visto uma relevância grande o estudo da lusofonia. Embora, com a emergência de países lusófonos, não é, na cena internacional, é muito provável, e sendo uma das principais línguas faladas em todo o mundo, é muito provável que mesmo na cena internacional venha a ganhar destaque essa investigação. Mas isto para dizer porque é que nós sabemos ainda pouco. Nós estamos a fazer alguma investigação, alguma dela investigação histórica, e, por exemplo, quer dizer, a nossa cultura é uma cultura, a nossa portuguesa, e aquilo que temos em comum com os países lusófonos, é seguramente uma cultura diferente. Por exemplo, uma das coisas que nós temos é um coletivismo chamado coletivismo vertical, ou coletivismo de grupo. E o que é o coletivismo de grupo? É basicamente eu favorecer o meu grupo, o meu clã, a minha família, as pessoas da minha empresa, e não tanto o indivíduo sozinho ou o seu país. E isto levanta uma série de desafios em termos de liderança, não é? Porque, por exemplo, mesmo a nível nacional, uma das coisas que nós sabemos é que os países individualistas têm mais capital social. Porquê? Porque como os indivíduos se veem como a si próprios sozinhos, sem solidariedade familiar ou de grupo, então eles sentem a necessidade de se ligar a outros, não é? Os países coletivistas não têm tanto essa necessidade. Porquê? Porque já estão no seu clã, no seu grupo, não é? E esperam que os outros lhes deem a mão, os ajudem. Do ponto de vista de liderança, isso obviamente que se traduz numa liderança mais paternalista. Agora, a questão é, nós vamos mudar essa cultura? Dificilmente. Então, como é que podemos pôr essa cultura paternalista a funcionar? Eu sei que há muitos que tentam combater esse paternalismo. Eu próprio, se calhar, poderia pensar que ele tem uma série de aspectos negativos. Mas ele é fácil de combater? Não. Ele vai desaparecer dificilmente, não é? Num país com mais de 800 anos de história, provavelmente ele não vai desaparecer. Ele não vai desaparecer muito rápido. Então vamos ver o que é que podemos pôr, como é que o podemos fazer funcionar. E uma das coisas que sabemos, porque este coletivismo de grupo também existe dentro das empresas, e traduz-se em coisas como: eu prefiro, se calhar, prejudicar outro grupo da minha empresa, mesmo que ou em prol de alguém externo à organização. Nós vemos comportamentos muitas vezes desses. E isso vem, de facto, deste traço cultural. E a cultura é isso, quer dizer, é uma coisa específica de determinado povo que não é fácil de mudar. Portanto, gerir uma cultura coletivista de grupo não é muito fácil em termos organizacionais. Porquê? Porque só conseguimos manter uma unidade organizacional com uma liderança de topo muito forte. O que numa cultura individualista já não é bem verdade, porque cada indivíduo faz o seu e o líder está lá basicamente para manter a coisa em andamento, não é? Portanto, a grande questão é, esses modelos que são importados de países individualistas servem para nós? Dificilmente. E, portanto, como é que nós conseguimos liderar organizações? Primeiro, reconhecendo que esses clãs existem e não tentando combatê-los. Porque combatê-los, quer dizer, é quase uma guerra perdida, não é? A cultura vence sempre. Reconhecer que eles existem e fazer com que isso seja positivo. E isso é positivo se tivermos uma liderança de topo muito, muito forte, que consiga, de facto, mostrar, tornar saliente que a identidade coletiva é tão importante como as identidades dos subgrupos, mas não tentando destruir as identidades dos subgrupos. Está a ver? Que alguns líderes podem ter essa tentação. Quer dizer, para não haver os feudos, vamos acabar com os feudos, só que os feudos não acabam na nossa cultura. Por isso é que nós nunca conseguimos implementar a burocracia weberiana, não é? Porque o feudo vai estar sempre lá. Há sempre um líder carismático em determinadas áreas. Há de ter sempre o seu clã, o seu grupo de fiéis e tal. E isso, se nós não reconhecemos isso, joga contra a própria organização. Portanto, a liderança à lusofonia, ou na lusofonia, parece-nos a nós, destas primeiras investigações que estamos a fazer, que eventualmente tem que ser uma liderança que, eu sei que isto não é politicamente correto, não é uma liderança feudal. O feudalismo tem muita coisa má, mas o feudalismo está no nosso gene. Está nos nossos genes. Portanto, é uma coisa, nossos genes culturais, não é? E, portanto, não é fácil acabar com isso. Será que
temos que acabar? Talvez não. Portanto, vamos ver como é que conseguimos potenciar isso. Repare, fala-se hoje muito em trabalho em equipa, não é? Ora, se eu tenho, naturalmente, equipas, clãs, que se auto-organizam, então isso é perfeito, não é? Portanto, o feudalismo tem muita coisa boa, não é? Também tem muita coisa má, não é? De dominação, de poder, de abuso de poder, etc. Portanto, temos é que encontrar formas de ultrapassar isso. A nível nacional, algumas das investigações que estamos a fazer são análises de casos históricos do nosso país, como, por exemplo, a governação do Marquês de Pombal, do Dom José e dos burocratas que reconstruíram a cidade depois do terremoto, não é? E encontramos uma estrutura muito interessante. Portanto, um líder carismático, não é? Que une, um líder tradicional que dá, no fundo, todo o suporte histórico de continuidade, e depois os burocratas que construíram a cidade, porque, ao contrário do que se pensa, não foi o Pombal que pensou nas avenidas largas e tal. Foram os técnicos que estudaram a melhor forma de reconstruir a cidade. E ele, que é muitas vezes visto como um déspota, não é? Portanto, um ditador, muito pelo contrário, deixou-os trabalhar, não é? Porque eles é que percebiam do seu negócio. Ele está lá apenas para dizer, isto serve-me essa vossa solução, ou, bom, eu sei que a vossa solução é muito científica e técnica, mas ainda não estou satisfeito, vão lá arranjar uma melhor. Pronto. E, portanto, o papel do líder num contexto como este é muito este, de gerir os subgrupos, de gerir os clãs, mais do que tentar neutralizá-los. E há alguma escolástica portuguesa também que acha que é possível quebrar 800 anos de história, não é? Seguramente que a tradição sozinha não nos permite continuar, mas só inovação sem tradição penso que também é andar a navegar sem ventos favoráveis, sinceramente.